Continuando a nossa matéria especial sobre biossegurança, Tempo Bom conversou com o Dr. Evaldo Vellini, ex-presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que falou com a gente sobre as tecnologias inovadoras que estão sendo adotadas na produção de alimentos e vacinas humanas e animais. A biotecnologia, ou tudo que envolve organismos geneticamente modificados, ela de fato não é só ligada a genes, mas é ligada aos átomos, é ligada também aos bits, né? Então a gente tem a bioinformática, é um pedaço da biotecnologia que também é muito necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias. É necessário ter inovação, mas quando a gente analisa o nível de nação, a inovação não é só fazer inovação. A inovação é analisar a inovação, determinar o que é seguro, o que é inseguro e colocar rapidamente à disposição da população o que é seguro. Então esse é o papel da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né? Então ela tem por função analisar todas as biotecnologias, orientar o desenvolvimento das tecnologias e definir o que é seguro e o que não é seguro. E para o Brasil ela tem prestado um trabalho muito importante porque ela tem sido ágil nessa avaliação, ágil e precisa nessa avaliação. Lembrar que a biotecnologia ela não se aplica, embora muita gente imagine que a biotecnologia se aplica só ao mercado agrícola, não é. O mercado agrícola pecuário é o grande usuário da biotecnologia, ou talvez o maior deles, né? Mas recentemente os impactos que nós estamos tendo na área de saúde e na área ambiental e industrial são muito grandes. Então hoje não dá para a gente separar. Você tem pelo menos 4 grandes mercados que utilizam biotecnologia. Então agricultura, indústria, ambiente e saúde. Então, algumas utilizações da biotecnologia como biorremediação, né, elas seguramente serão emergentes aí nos próximos anos. Um outro assunto interessante é controle biológico. Então, tem crescido muito o potencial de uso para todos os fins. Não só agricultura, mas, por exemplo, insetos vetores. Vetores de doenças, né? Vacinas, animais e humanas. Enzimas industriais, enzimas agrícolas, né? Então, o potencial de uso ele é quase que inesgotável. Então, talvez nós tenhamos ultrapassado nos últimos 10 anos o que a gente chama de pré-história da biotecnologia. As técnicas modernas, né, elas são tão mais precisas que talvez elas representem de fato o início da biotecnologia ou da biotecnologia de precisão. Aqui no Brasil, a gente precisa cuidar muito do marco regulatório de biossegurança de OGMs, porque o mesmo marco regulatório atende, novamente, agricultura, indústria e saúde. Então, a gente precisa cuidar disso. Tem algumas técnicas, como o CRISPR, né? São técnicas que têm um potencial de uso em saúde humana muito grande. Se o Brasil não se preparar para desenvolver essas técnicas, nós seremos compradores dessas técnicas. Então, a transformação de um país de base de produção em um país de inovação ela não é simples. Então, alguns países conseguiram dar esse salto. A gente pode citar recentemente China, Coreia, Israel. Então, são países que conseguiram dar esse salto em termos de inovação. A base desse salto é a qualificação de recursos humanos. Então, o Brasil, a grande dificuldade que o Brasil tem de inovação, faltam políticas de longo prazo, falta estrutura física, algumas vezes falta serviços, material de consumo, uma política de propriedade intelectual que seja moderna e ágil, né? Mas o que não falta no Brasil são pesquisadores qualificados. Então, o Brasil ele tem sido muito capaz de produzir pesquisadores, tem sido muito capaz de formar excelentes alunos ao nível de mestrado, doutorado, graduação. Tanto é que muitos dos nossos alunos, quando eles vão para o exterior, eles são claramente selecionados para permanecerem. Então, são pessoas que trabalham muito e são muito bem formadas pelas instituições públicas e privadas, né? As duas se integram muito bem na produção de recursos humanos. Como a gente viu, o que não falta é profissional especializado. O Brasil é um celeiro de pesquisadores qualificados com investimentos dos setores públicos e privados. Assim, continuaremos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo.